Pessoal, muito boa noite. Vamos começar, então, dar sequência aqui a nossa conversa sobre a NR4. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Só um minutinho, por favor. Ok. Mais um minutinho, ok. Então, dando continuidade aqui à nossa conversa sobre a NR4, né, estamos tratando do funcionamento, da constituição, composição, né, do SESMIT, ou dos SESMIT, né, Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho. Então, paramos aqui, né, onde a gente deu um exemplo de um procedimento de dimensionamento do SESMIT. Vamos recuperar isso aqui, esse exemplo, hoje. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos recuperar esse exemplo aqui para vocês recordarem, tá? Ok. Primeiro exemplo prático nosso aqui, então. Qual é o dimensionamento do SESMIT ou dos SESMIT, né, de uma empresa cuja atividade principal é a torrefação de café e possui 600 empregados em seu único estabelecimento? Descreva os passos para se obter esse dimensionamento. Primeira coisa, então, primeiro passo seria consultar o quadro 1 da NR4. Então, é lá no quadro 1 que eu vou encontrar. Boa noite, Carol. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente está aqui recordando, Carol, aquele exemplo da última aula, do último encontro nosso, né? Citando aquele exemplo para dimensionamento do SESMIT. Então, a primeira coisa a ser feita aqui seria a gente ir para o quadro 1 para encontrar lá o KNAI, né, ou a KNAI, a denominação da atividade e o grau de risco dessa atividade. Então, seria, então, no caso aqui desse primeiro exemplo, e no exemplo cita torrefação e moagem de café, né? Na realidade, a atividade está lá como torrefação de café, então seria essa atividade aqui. Essa é a atividade principal. Então, o código seria esse aqui, né? Código KNAI 1081, dígito 3, e o grau de risco 3. Bom, então, de posse dessa informação, né, o grau de risco 3, e é uma atividade, no exemplo foi dito, tem 600 empregados, então, o grau de risco 3, a gente vai procurar aqui o número de empregados nessa linha aqui. Né? E como são 600, vai estar nessa faixa aqui, de 501 a 1.000 empregados. Então, quando a gente cruza essas informações, o grau de risco com o número de empregados, a gente obtém aqui, então, o nosso dimensionamento, né, do SESMIT. Serão, então, 3 técnicos em segurança do trabalho, 1 engenheiro do trabalho em tempo parcial e 1 médico do trabalho em tempo parcial. Então, essa é a constituição do SESMIT para essa empresa de único estabelecimento com 600 empregados. Então, consultando o quadro 2, a linha correspondente a 600 empregados vai estar na faixa de 501 a 1.000 empregados, e você conclui, então, que o SESMIT dessa empresa ela tem que integrar, para seu devido dimensionamento, 3 TST, 1 engenheiro de segurança, até a gente pode colocar aqui em tempo parcial, e 1 médico que trabalha em tempo parcial. É 3 horas por dia, né? 3 horas por dia, perfeitamente. É o que está lá, que consta lá na norma, tá? Norma NR4. Ok, então vamos para o exemplo 2 agora. O exemplo 2 diz para a gente o seguinte: qual é o dimensionamento do SESMIT de um grande restaurante recém-inaugurado que começa logo, né, logo que ele inicia as suas atividades, ele já começa logo com 120 empregados no seu único estabelecimento. Aí você vai descrever aqui para a gente os passos para obter esse dimensionamento. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é ir lá no quadro 1, porque você tem a informação de que é um restaurante. Então, você, com essa informação, você pode ir lá buscar o tipo de atividade e o KNAI, e com isso você pode buscar também o grau de risco. Então, vamos até o quadro 1, o quadro 1 da NR4,
e lá vamos buscar lá a atividade mais próxima do que foi nos dito aqui na questão, é restaurante e outros estabelecimentos de serviço de alimentação e bebidas. Então, restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas. Existe um aqui em cima, restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas. Mas esse aqui ainda é mais específico. Então, você tem que buscar sempre aquela atividade principal mais específico, com maior número de detalhes. Então, seria esse aqui, esse código aqui, ó, 5611-2. Então, esse é o KNAI dessa atividade dos restaurantes. E o grau de risco é o grau de risco 2. Neste caso, a empresa não tem o cartão CNPJ, não? Porque aí já tem o KNAI lá. Perfeitamente. Né? Melhor coisa que você pode fazer é ir buscar no cartão de CNPJ a atividade principal da organização. Então, melhor ainda, né, Carol? Ok. Mas aí você, claro, de posse desse código, você vem até o quadro 1, e aí vai procurar nesse código, por meio desse código, você vai procurar o grau de risco. Então, assim, aí porque aqui já tem os nomes, as denominações, né? Então, aí você vai fazer aquilo que for mais fácil, né? O que for mais prático. Mas perfeito, é isso mesmo. O KNAI da atividade principal da empresa está lá no cartão CNPJ dela. Bom, aí você tem, então, o grau de risco 2, né? É um restaurante que iniciou as atividades, já tem 120 empregados, então, grau de risco 2, tá? Para grau de risco 2, nós vamos buscar aqui os 120 empregados. 120 empregados está aqui nessa faixa, de 101 a 250 empregados. Então, 101 a 250 empregados, grau de risco 2 está aqui, ó, 0, né? Não temos constituição de SESMIT. Portanto, consultando o quadro 2, a linha correspondente a 120 empregados vai estar na faixa de 101 a 250 empregados, e aí você conclui que o SESMIT dessa empresa, desse restaurante, de um único estabelecimento, ele deve integrar para o seu devido dimensionamento 0 TST, 0 engenheiro de segurança, 0 auxiliar de enfermagem de trabalho, 0 enfermeiro de trabalho, 0 médico de trabalho. Ou seja, o estabelecimento não se enquadra no quadro 2. Então, fica claro, flagrante, que esse restaurante com 120 empregados, para já não precisa constituir SESB. Então, é um estabelecimento que não se enquadra no quadro 2. Perfeito? Neste caso, ele tem que fazer o quê? Terceirizar? Hã? Ele tem Não, que. não precisa ter o SESMIT. Não precisa ter o SESMIT. Agora, claro, se for um empregador cuidadoso, preocupado, né, com seus colaboradores, se for um sujeito, né, um gerente com a cabeça arejada, moderna, ele provavelmente vai procurar, sim, uma empresa de consultoria na área de segurança e saúde do trabalho e vai, olha, será que eu posso fazer alguma coisa aqui? Posso, né, de repente, contratar uma empresa para ir lá de vez em quando, a cada 15 dias, dar uma olhada na cozinha, na questão dos equipamentos de proteção relacionados à cozinha dele, por exemplo, o extintor de incêndio, né? Nós vamos ver no semestre que vem qual o tipo de extintor de incêndio que é importante você ter numa cozinha, por exemplo, de um restaurante, tá? Para, eventualmente, havendo um incêndio ali numa fritadeira de batatas industrial, você tem um tipo específico naquele óleo quente, tão quente, 300, 350 graus, que ele pode incendiar-se. Então, tem um tipo de extintor específico para aquilo. Então, para esse tipo de informações, seria interessante ele ter uma consultoria de uma empresa que vá lá um especialista a cada 15 dias, mas obrigação, né, legal ele não tem. Obrigação legal de constituição de SESMIT ele não tem. Tá bom, gente? Ok, então vamos aqui resumindo essa questão para dimensionar SESMIT. Quem vai treinar a CIPA? Como? Quem vai treinar a CIPA? Porque 120 já tem CIPA. Então, se tiver CIPA, aí vai ter que avaliar, né? Aí, provavelmente, para esse tipo de função específica, ele pode contratar um serviço para essa função. Pode contratar um serviço de uma consultoria para essa função. Não para constituir SESMIT, né? Mas ele pode recorrer a uma empresa de consultoria para fazer esse treinamento da CIPA, para dar esse treinamento da CIPA. De repente, ele vai ao sindicato né, da área de alimentação, de restauração, e de repente ele já tem contratado, inclusive, uma consultoria que faz esse tipo de coisa. Então, os empresários são muito organizados isso aí, né? Os sindicatos patronais. Então, já tem contratado uma empresa de consultoria que dá esse treinamento, já tem formatado esse treinamento, né? Então, vai pegar os seus colaboradores ali e vai treiná-los,
tá? Na atividade, em cada atividade ali que tem ali dentro, né? Tá bom? Então funciona dessa forma. Então, gente, dentro dos 5 passos, então, para dimensionamento do SESMIT, você tem o primeiro passo, que seria o quê? Identificar quantos e quais estabelecimentos há na sua empresa. Esse é o primeiro passo. Então, quero dimensionar SESMIT, tenho 5 passos aqui que são cruciais. O primeiro deles, identificar quantos e quais estabelecimentos há na sua empresa. O dimensionamento do SESMIT, ele deve ser feito por estabelecimento de trabalho e a NR1, né, no seu anexo 1, termos e definições, ela deixa muito claro estabelecimento, né, define estabelecimento da seguinte forma: estabelecimento, local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, onde a empresa ou organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente. Então, isso é a definição de estabelecimento. Então, se está aqui dentro, enquadrado, é estabelecimento. Está nessas condições aqui, se caiu aqui dentro dessas condições, né, de uma dessas condições, é porque é um estabelecimento. Dessa forma, então, é necessário que você identifique todos os estabelecimentos onde haja atividade da sua empresa. Então, você precisa identificar. Então, essa é a primeira coisa, identificar quantos e quais são os estabelecimentos. Para isso, você vai recorrer à NR1 e vai buscar essa definição de estabelecimento. Enquadra? Enquadra, então, o estabelecimento. Então, vou ter que partir para frente. Vamos para o passo 2. Calcular quantos colaboradores trabalham em cada estabelecimento. Então, você vai calcular, vai fazer um cálculo, fazer um levantamento, identificados os estabelecimentos. O próximo passo, então, é saber, calcular quantos funcionários trabalham naquele estabelecimento. Né? Porque a gente viu lá na NR4 que o dimensionamento, via de regra, é por estabelecimento. Passo 3. Identificar qual atividade principal é desempenhada naquele estabelecimento. E aí a Carol já falou aqui, né, para a gente, pode buscar lá e consultar o cartão CNPJ da organização, da empresa, que você vai ver lá a atividade principal, está lá no KNAI, né, o KNAI principal da empresa tem lá, direitinho, falando qual que é a atividade principal. Deve ter listada também, elencadas as outras atividades secundárias, né, que a gente chama de secundárias. Aí você vai ver lá a área, o campo que está lá, a atividade principal. Ok? Passo 4. Passo 4. Você vai identificar o grau de risco da atividade principal do estabelecimento. Então, para identificar esse grau de risco da atividade principal do estabelecimento, você vai consultar o quadro 1 da NR4. Então, você precisa dessa informação, do grau de risco, né? Você já tem lá o KNAI da atividade principal, agora você vai buscar o grau de risco da organização. E você vai recorrer ao quadro 1 da NR4. Bom, então agora você deve... o quadro 1, ele apresenta a relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas e o seu respectivo grau de risco. A gente acabou de ver aqui naqueles exemplos aqui agora, né, os exemplos práticos. E a relação, essa relação, ela vai estar dividida numa quase uma centena de grupos, e esses grupos são subdivididos em diversas atividades econômicas. Então, você deve conhecer o grupo no qual a atividade principal do seu estabelecimento melhor se encaixa. Você vai buscar aquele grupo, e dentro daquele grupo, você vai buscar a atividade, dentro da atividade você vai buscar aquele grupo e aquela subdivisão lá, a parte mais detalhada que tem da atividade econômica. Então, nessa mesma tabela, né, na terceira coluna, no quadro, aliás, nem na mesma tabela, no mesmo quadro, né, no quadro 1 da NR4. Aqui está errado, ó. Vamos modificar aqui, ó, no mesmo quadro. Coloquei errado isso aqui. Então, no mesmo quadro, na terceira coluna, você terá, então, a indicação do grau de risco daquela atividade, que poderá variar entre graus de risco 1 a grau de risco 4. E o valor 4, então, indica o maior grau de risco de uma atividade, tá, gente? A gente falou para vocês isso aqui. Deixa eu voltar aqui, ok? Bom, e o último passo, né, o quinto e último passo, você vai consultar o quadro 2. Né? Então, você já tem ali
o grau de risco, o número de funcionários do estabelecimento. Então, você vai ser capaz agora de dimensionar o SESMIT consultando aqui o quadro 2. Então, você vai recorrer ao quadro 2, né, e cruzando as informações de grau de risco com o número de funcionários, você vai chegar ao dimensionamento do seu SESMIT. Tá? Bom, então, esses são 5 passos. Se depois vocês leiam, né, leiam isso com calma, com atenção, surgir alguma dúvida, né, no dimensionamento, a gente vai ver também outros exemplos aqui. Por isso que eu trouxe isso aqui novamente, né, para a gente bater muito em cima disso, né, para vocês assimilarem essa ideia, porque vocês vão usar isso o tempo todo. É bom que vocês saiam do curso com isso muito fácil, muito tranquilo, né, a compreensão muito tranquila, não tenham dúvida, né, não reste dúvida para ver para que serve o SESMIT, qual que é como que você dimensiona, né, as várias exceções, né, que a gente viu aqui, a gente vai rever, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos ler o texto direitinho, mostrando alguns exemplos, né, colocando alguns exemplos práticos aqui em cima de cada dispositivo que a gente vai ver aqui, que suscitar dúvida também, e podem perguntar. Então, para fins de dimensionamento, uma vez mais, né, os canteiros de obras e as frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados e situados no mesmo estado ou no Distrito Federal, eles não serão considerados como estabelecimentos, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar o SESMIT, né? Então, a empresa de engenharia principal responsável por organizar esse SESMIT. Esse SESMIT vai ser o SESMIT centralizado. Neste caso, então, os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho e os enfermeiros do trabalho, os 3 profissionais, né, de nível superior, eles poderão ficar centralizados, eles poderão ficar sediados na onde vai ter o SESMIT central, né, centralizado. E para os técnicos de segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem do trabalho, o dimensionamento vai ser feito por canteiro de obra ou frente de trabalho, conforme o quadro 2. Esse dispositivo a gente tem que ler com muito cuidado, porque às vezes a gente fala que, né, do jeito que está aqui, parece que vai ser tudo assim, vai ser o SESMIT centralizado e aí todos os profissionais vão estar na sede. Não. Né? Vai ser SESMIT centralizado para esses profissionais de nível superior. Os de nível médio, de ensino médio, né, que são técnicos de segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem do trabalho, esses sim vão ser, né, o dimensionamento do número de profissionais de nível médio vai ser feito em função do estabelecimento, que são a frente de trabalho, o canteiro de obra. Então, canteiros de obras e frente de trabalho com menos de 1.000 empregados no mesmo estado não serão considerados estabelecimentos. Vão compor o único SESMIT da empresa de engenharia principal, que é o SESMIT centralizado naquele estado. Então, engenheiro de segurança, médico do trabalho e enfermeiro do trabalho, os 3 níveis superior, poderão ficar centralizados. Já... Não, tempo integral? Hein? É tempo integral? Os engenheiros, médicos e enfermeiros? Isso. Sim, tempo integral. Você vai fazer o dimensionamento, né? E vai verificar direitinho onde vai cruzar, mas a norma não fala se é tempo parcial, parcial ou tempo integral. Então, a princípio, é tempo integral, né? É tempo integral. Só se durante o dimensionamento cair lá naquele asteriscozinho que a gente viu do quadro, entendeu? Aí sim é tempo parcial. Agora, se aqui dissessem que tem que ser tempo integral, aí sim, né? Aí sim é tempo integral. Então, o técnico em segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho, esses serão dimensionados por canteiro ou frente de trabalho. As empresas, né, aí é uma outra situação. As empresas que possuam mais de 50% dos seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau de risco superior ao da atividade principal, deverão dimensionar o SESMIT em função do maior grau de risco. Então, recordando mais uma vez, né, a empresa, né, tem lá mais de 50% dos seus empregados estão lotados naquele estabelecimento, eles desenvolvem atividades com um grau de risco superior àquele grau de risco que está lá na atividade principal, lá no cartão do CNPJ da empresa. Então, o que acontece? Aí o SESMIT precisa ser dimensionado
a partir desse maior grau de risco. Tá? A partir desse maior grau de risco. Outra situação, né? A empresa poderá constituir SESMIT centralizado, e aqui já é facultativo, já é dada uma faculdade para a empresa pode, né? Ela pode fazer como não pode. Então, aqui já é uma faculdade, uma opção para a empresa. Então, a empresa poderá constituir SESMIT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço e a cada um dos demais não ultrapasse 5 quilômetros, dimensionando em função do total de empregados e do risco de acordo com o quadro 2 e aquele subitem 422. Tá? Então, você tem aqui, a empresa ela tem vários estabelecimentos, né? Então, isso aqui é mais um estabelecimento da empresa. Mas aqui que vai ficar centralizado o SESMIT. Então, por que ela pode fazer isso? Porque os outros estabelecimentos dentro do mesmo estado estão numa distância inferior a 5 quilômetros. Se tiver algum estabelecimento numa distância superior, ela não pode utilizar um SESMIT centralizado relacionado àquele estabelecimento. Entenderam? Então, SESMIT centralizado aqui, para essa situação aqui, né, ela pode fazer isso. Né? Ela pode fazer isso para essa situação, para distâncias dos estabelecimentos até aonde vai ficar o SESMIT, essa distância tem que ser igual ou inferior a 5 quilômetros. Tá, pessoal? Bom, havendo na empresa estabelecimentos que se enquadrem no quadro 2. Então, a empresa tem vários estabelecimentos. Tem estabelecimentos que se enquadrem no quadro 2. Então, precisa dimensionar SESMIT. E outros que não se enquadrem, então, ela tem vários estabelecimentos. Alguns estabelecimentos, pelo número de funcionários, pelo grau de risco, precisa constituir SESMIT. Então, ou seja, enquadra na situação do quadro 2. E há estabelecimentos dela também, daquela mesma empresa, que não se enquadram. Né? Não se enquadram na situação do quadro 2. Então, o que ela pode fazer? Ela deve fazer, né? A assistência a este, então será, aqui, gente, não é facultativo, aqui será, deverá ser. Né? Então, será assistência a este, ou seja, este quem? Aquele que não se enquadra. A assistência a este será feita pelos serviços especializados daqueles. Então, você tem que constituir SESMIT lá, aquele SESMIT lá, ele vai dar assistência para aquele aqui que não precisa ter. Por quê? Porque é a mesma empresa, ela tem vários estabelecimentos, tem estabelecimento que se enquadra e tem estabelecimento que não se enquadra. Mas como ela tem vários estabelecimentos, então ela pode fazer isso. Ela deve fazer isso, aliás. Será feita pelos serviços especializados daqueles dimensionados conforme subitens 4251, 4252 e desde que localizados no mesmo estado ou Distrito Federal. Então, estabelecimentos que se enquadram no quadro 2, mas estabelecimentos que não se enquadram no quadro 2, mesma empresa, tá, gente? Mesma empresa. Podia ter colocado aqui. Todos de uma mesma empresa, daqui, né? E no mesmo estado, o que acontece? SESMIT do estabelecimento que se enquadra no quadro 2 deve assistir ao SESMIT do estabelecimento que não se enquadra no quadro 2. Então, é utilizar o serviço já de um SESMIT que está constituído para aquele estabelecimento que ele não atende, né? Ele não atende a situação para o quadro 2. Bom, mas havendo na mesma empresa apenas estabelecimentos que, de forma isolada, eles não se enquadram no quadro 2, o cumprimento da NR4 vai ser feito através de SESMIT centralizado em cada estado ou Distrito Federal, desde que o total de empregados dos estabelecimentos no estado ou no Distrito Federal alcance os limites previstos no quadro 2. Então, isoladamente, cada um dos estabelecimentos, cada um deles, né, da mesma empresa, isoladamente, e dentro do mesmo estado ou Distrito Federal, eles não se enquadram. Você não precisa constituir SESMIT isoladamente. Mas quando você junta todos os empregados, né, soma todos eles, aí passa, né, ou seja, já atende, já precisa estar constituindo o SESMIT, então você vai constituir aí o SESMIT centralizado para cada estado. Tá?
aplicando aqui o que está disposto lá no quadro 2.2. Sempre lembrar daquela situação do quadro 2.2, que é aquela empresa com mais de 50% de empregados, onde a atividade principal ela tem um grau de risco acima da atividade que está lá no cartão CNPJ, né, do CNAE, você vai considerar aquele grau de risco onde você tem maior número de empregados exercendo atividade. Então, não pode esquecer isso aqui, tá? Então, somatório, resumindo aqui, ó, somatório de empregados dos estabelecimentos no mesmo estado, se esse somatório alcançar os limites previstos para se constituir SESM, ou seja, nos limites previstos no quadro 2, a empresa precisa, né, ela deve constituir um SESM centralizado em cada estado. Tá? Mas, né, para as empresas enquadradas no grau de risco 1, aí aqui já vai depender do grau de risco. Então, para as empresas enquadradas no grau de risco 1, o dimensionamento dos serviços referidos no quadro, no subitem 425, vai obedecer ao quadro 2, considerando como número de empregados o somatório dos empregados existentes no estabelecimento que possui o maior número e somado à média aritmética do número de empregados dos demais estabelecimentos. Então, você vai pegar o estabelecimento que você tem o maior número de empregados e deixar do lado. E vai pegar os outros estabelecimentos e somar. Somou, dividiu pelo número de estabelecimentos e achou a média aritmética do número de empregados. E vai somar isso. Somou o número de empregados do estabelecimento que tem o maior número de empregados, mais a média aritmética do número de empregados dos outros estabelecimentos. Você calculou ali. Então, ok? Devendo todos os profissionais integrantes do SESMT cumprir em tempo integral. Aqui, Carol, você está vendo que aqui, né, para essa situação, fala-se na norma, obriga-se que tem que ser, que todos os profissionais, né, estão constituindo ali os especialistas que foram, que você apurou ali no dimensionamento, todos esses profissionais, independente se tem nível superior ou nível técnico, todos eles precisam cumprir tempo integral. Então é isso. Tá? Aqui no 4251 deixa claro isso aqui. Então, SESB centralizado em cada estado. SESB centralizado em cada estado. Empresas do grau de risco 1, cujo somatório dos empregados do estabelecimento com o maior número de empregados, mais a média aritmética do número de empregados dos outros estabelecimentos se enquadrar no quadro 2. Então, aí os integrantes do SESB devem trabalhar em tempo integral. Vamos ver um exemplo aqui? Eu acho que eu trouxe um exemplo. Ó. Vamos imaginar, então, uma empresa, né? Não interessa o que a empresa faz, a atividade dela. Eu sei que a empresa é de grau de risco 1, né? E ela tem 4 estabelecimentos. Essa empresa tem 4 estabelecimentos. Então, vamos fazer um exercício aqui em função dessa situação do somatório lá, da média aritmética. Vamos ver como é que funciona. Então, imagine uma empresa grau de risco 1, com 4 estabelecimentos. Então, o primeiro estabelecimento dessa empresa, ele tem 100 empregados. Ele tem 100 empregados. O segundo e o terceiro tem 50 empregados cada. Então, primeiro, 100 empregados. Segundo estabelecimento, 50 empregados. Terceiro estabelecimento, 50 empregados. E o quarto e último estabelecimento tem apenas 20 empregados. Então, temos 4 estabelecimentos. Mais uma vez. Primeiro estabelecimento, 100 empregados. Segundo estabelecimento, 50 empregados. Terceiro estabelecimento, 50 empregados. E o quarto estabelecimento, 20 empregados. Como serão dimensionados os SESMT? Então, deve-se somar o maior número de empregados, que é o primeiro, né, com 100, não é isso? 100, 50, 50, 20, então é o primeiro, tem 100. Deve-se somar o maior número de empregados, que é o número que é o do primeiro, que é 100 empregados, a média aritmética dos outros estabelecimentos. Então, qual que é a média aritmética dos outros estabelecimentos? 50 mais 50 mais 20. 50 no segundo, 50 no terceiro, 20 no quarto. Somou isso e dividiu por 3, que são 3 estabelecimentos. Então, assim você obtém a média aritmética. Vai 50 mais 50 mais 20, 120. Dividido por 3, 40 empregados. 40 empregados. Se você fosse fazer... a ideia, gente, é porque é grau de risco 1. Então, a ideia aqui é de tentar aliviar um pouquinho para as empresas de grau de risco 1, porque é um grau de risco mais baixo.
A gente já falou sobre isso. Então, se você fosse fazer como você vai fazer para os outros graus de risco, era somar tudo. Somando tudo, quanto que daria? 100, mais 50, 150, mais 50, 200, mais 20, 220 empregados. Diferente, né? Então, 100 empregados, mais 40 empregados, 140 empregados. Você vai lá no quadro 2, né, de posse do grau de risco da empresa, grau de risco 1, e 140 empregados, e vai dimensionar o SESMIT. Vocês já sabem de cabeça quanto que vai dar isso, não sabem? Quem sabe me responder aqui qual que vai ser a constituição de SESMIT? Ninguém sabe de cabeça? Esse SESMIT aqui, ó, né, falou lá na observação da norma que todos esses profissionais têm que ser em tempo integral. Gente, recordem o seguinte, vamos voltar lá e vou mostrar para vocês que vai ser 0. Não vai precisar de constituir SESMIT. Grau de risco 1, está aqui em cima. 120 empregados, está aqui. 101 a 200. Está aqui, a 250, né? 0. Recordem aquilo que eu falei para vocês, eu acho que foi no primeiro dia que a gente conversou. Guardem com vocês, até para título de prestar concurso, porque todo concurso cai uma questão dessa. Qual é o número mínimo de empregados que a empresa, em função do grau de risco, a empresa, por exemplo, o grau de risco 1, qual o número mínimo de empregados que a empresa é obrigada a constituir SESMIT? Então, aqui, ó, grau de risco 1, 501. Lembram? Grau de risco 2, ó, aqui também, ó, um técnico em segurança do trabalho, 501. Grau de risco 3 já é aqui, ó, grau de risco 3 aumentou o grau de risco, então tem que ser um número menor de empregados. Está aqui dentro, ó, 101 a 250, então é 101, o número mínimo de empregados que a empresa é obrigada, uma empresa de grau de risco 3, o número mínimo de empregados que ela precisa constituir SESMIT é 101 empregados. E o grau de risco 4 está logo aqui, né? 50 a 100. Então, se ela tiver 50, ela precisa constituir SESMIT. Então, guardem isso, tá? Mais uma vez, guardem isso. Grau de risco 1, no mínimo 501 empregados. Grau de risco 2, repete, também no mínimo 501 empregados. Já o grau de risco 3, 101 empregados, e o grau de risco 4, 50 empregados. Então, a gente nem precisava vir aqui, né? A gente nem precisava vir aqui no quadro, né? Então, se a empresa tem 140 empregados, é grau de risco 1, ela não precisa constituir SESMIT. Tá bom? Bom, agora a gente falou de grau de risco 1. E aquelas empresas que estão enquadradas nos graus de risco 2, 3 e 4? Eu já até adiantei, né? O dimensionamento do SESMIT vai obedecer o quadro 2 e vai considerar como número de empregados o somatório dos empregados de todos os estabelecimentos. Então, aí precisa somar. De fato, aí precisa somar. Então, aqui, naquele exemplo que a gente viu, a gente teria, então, ao invés de 140, né, para graus de risco 2, 3 e 4, a gente teria aqui 220, né, porque você não considera mais média aritmética, você vai somar tudo. 100 mais 50, 150, mais 50, 200, mais 20, 220. Então, seria aí 220, a gente teria que considerar 220 empregados. Tá bom? Então, para empresas enquadradas nos graus de risco 2, 3 e 4, o dimensionamento do SESMIT vai obedecer o quadro 2, considerando como número de empregados o somatório dos empregados de todos os estabelecimentos. Ok? Empresas com grau de risco 2, 3 e 4 e cujos estabelecimentos isoladamente não se enquadram no quadro 2 terão SESMIT a partir do somatório dos empregados dos estabelecimentos. Então, mais uma vez, SESMIT centralizado em cada estado, empresas grau de risco 2, 3 e 4, cujo somatório dos empregados de todos os estabelecimentos se enquadram no quadro 2. Mais um dispositivo aqui. O SESMIT, ele é composto por aqueles especialistas, né? Repetindo aqui, né? Médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar técnico ou técnico em enfermagem do trabalho.
Aí obedecendo lá aquele quadro 2. São esses especialistas que constam lá, que figuram lá ainda hoje, né? Quando houver modificação disso, né, em breve deve haver uma nova redação da NR 4, pode ser que surjam ali novos especialistas, né? O mundo muda, o mundo muda e essas coisas precisam acompanhar. Então, às vezes vão surgir ali fisioterapeutas, né, psicólogos, não sei, né? Hoje está tendo muito problema, né, com cognitivo, muito problema de estresse, né, de carga emocional, né? Então, inteligência emocional, então quem sabe? Ou mesmo tecnólogo em segurança do trabalho, não sei. Então vamos aguardar, né, a nova redação do NR4 para ver se vão surgir ou não novos especialistas. E agora englobando o risco ergonômico, né? Exatamente, exatamente. Agora, com o advento da exigência, né, de se trabalhar também os riscos de natureza ergonômica, então aí pode ser que a gente tenha aí surpresas, né, nesse quadro aí de especialistas para compor o SESMIT. Bom, dando continuidade aqui, os profissionais que integram o SESMIT, eles devem possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional quando existente. A gente até falou sobre isso também nos encontros anteriores. Bom, em relação ao engenheiro de segurança e o técnico, tem essa lei, né? E a gente já falou também sobre isso. Bom, os profissionais que integram o SESMIT, eles deverão ser empregados da empresa, salvo os casos que estão previstos lá nos dispositivos 414 e 415. Resumindo, a gente não chegou lá ainda, resumindo, o que esses itens falam? O que esses dispositivos falam? Em resumo, eles dizem o seguinte, que a empresa pode ter profissionais no seu quadro de funcionários ou ela pode contratar uma empresa especializada, terceirizando o serviço. Então, a gente até falou sobre isso com a Carol aqui, ela andou perguntando algumas coisas sobre isso. Então, a empresa pode recorrer a empresas de consultoria, né, e recorrer àquela empresa de consultoria, ela pode ter um SESMIT ali constituído para poder oferecer, prestar serviços, né, assistir aquela empresa, aquela organização, né, que é obrigada, né, o seu estabelecimento é obrigado a ter SESMIT. Ela pode, então, constituir ali, contratar o pessoal, colocar o pessoal no seu quadro de funcionários, ou pode contratar um SESMIT ali terceirizado, né? Ok? É isso que fala, então, em resumo, os dispositivos 414 e 415. Beleza. A empresa que contratar outra, né, a empresa que contratar outra empresa para prestar serviços no seu estabelecimento, né, a empresa que contratar outra para prestar serviços em estabelecimentos enquadrados no quadro 2, deverá estender a assistência do seu SESMIT sempre que o número de empregados desta exercendo atividade naquele estabelecimento não alcançar os limites previstos no quadro 2. Então, devendo ainda a contratada cumprir o disposto no subitem 425. O que é o subitem 425? Somatório de empregados dos estabelecimentos no mesmo estado, quando alcançar limites previstos no quadro 2, precisa constituir SESMIT centralizado. Então, aqui, a empresa, a empresa que contratar, né, uma outra, a empresa para prestar serviço no seu estabelecimento, ela deve assistir, né? Ela deve assistir sempre que aquele número de empregados ali da empresa contratada, ele não alcançar os limites previstos no quadro 2. Então, ela precisa assistir esses empregados, né, da contratada. Quando a empresa contratante e as outras por ela contratadas não se enquadrarem no quadro 2, aí é uma situação, mudou, né? Mudou a figura, quer dizer, a contratante antes, pelo texto do dispositivo anterior, ela se enquadrava. Então, ela teria, e a contratada não. Então, ela teria que assistir os empregados da contratada. Isso vai estar tudo no contrato, né? Estabelece um contrato, isso é tudo trabalhado no contrato. Então, a empresa não vai ser boba. A primeira coisa que ela vai discutir é isso aí com os empregados, com a empresa contratada. Então, quando a empresa contratante, aqui é uma situação diferente, quando a empresa contratante e as outras que ela contratar, né, e vão lá trabalhar no seu estabelecimento, juntou tudo e ainda não se enquadra no quadro 2, mas pelo número total de empregados de ambos
no estabelecimento atingir os limites expostos no referido quadro, aí deverá ser constituído um serviço especializado em engenharia de segurança do trabalho comum. Então, aqui é um SESMID comum. Né? Se individualmente elas não se enquadravam no quadro 2, né? Na situação do quadro 2, mas quando juntaram, né? Então, dentro do mesmo estabelecimento, aí já, pelo número de empregados ali e pelo GR, pelo grau de risco, já se enquadram, então precisa constituir um SESMID comum. Então, a empresa poderá ter os seus profissionais, ter os profissionais em seu quadro de funcionários, né, ou contratar uma empresa especializada. Aqui fala de novo, né, naqueles moldes lá do 414. Então, a contratante, muitas vezes, ela vai até recorrer mesmo à empresa de consultoria. Por quê? Porque muitas vezes a contratada é um tempo relativamente pequeno, não compensa ela contratar e trazer para os seus quadros de funcionários, né, pagando os salários, os encargos sociais, tudo isso por um tempo relativamente pequeno. A contratada vai ficar ali 6 meses, 8 meses, por exemplo, né, de serviços prestados ali dentro do estabelecimento. Aí ela vai constituir um SESMID contratando engenheiro, contratando médico. Geralmente ela vai buscar esse serviço de um terceiro, tá? Uma empresa de consultoria, tá bem, gente? Então ela pode fazer isso. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos ver um exemplo. Uma empresa com estabelecimento que apresenta o grau de risco de atividade econômica principal 2. Então, o grau de risco principal dela é 2. E ela tem 100 empregados. Então, portanto, gente, sabendo, se é grau de risco 2, lembram-se um número mínimo de empregados que ela teria obrigação de ter. São quantos? Vamos ver agora, todo mundo aí. Quem pode falar? 501. 501, perfeito, Carol. É Carol que falou? Foi. Ah, beleza, Carol. Isso mesmo, 501, gente. Então, aqui ela está desobrigada, beleza? Aí ela está desobrigada a constituir SESMID. Tá bom. Mas ela contratou uma empresa, uma firma, com 120 empregados. Olha, a empresa contratante ela só tem 100. Mas nesse momento ela encheu o estabelecimento dela colocando mais 120 empregados de uma terceira. Para desenvolver uma atividade lá. E essa atividade, gente, ela é caracterizada por grau de risco 3. Grau de risco 3. Então mudou o quê? Vai mudar o grau de risco daquela empresa, vai mudar o grau de risco ali dentro daquele estabelecimento. Não é mesmo? Vamos ver isso aqui à frente. Então, a empresa contratante, ela se mantém desobrigada a constituir SESMID? Será? Vamos ver. 100 empregados que ela tem, né? Mas só que ela contratou aquela terceira e a terceira trouxe 120 empregados. Ela tem um GR2 e a contratada, né, a terceira, tem um GR3, a atividade que ela vai desenvolver ali dentro é GR3, grau de risco 3. Somando, então, 100 mais 120, dão 220 empregados. Bom, 220 empregados. Se você dividir os 220 por 2, dão 110 empregados. Uai, 110 empregados é menor, né, do que os 120 da terceira. Então, se é menor do que 120, você vai ter que fazer o quê? Né, nós não falamos que 50%. Você olha, mais de 50% vão passar a exercer dentro do estabelecimento atividade com grau de risco 3, sendo que a contratante grau de risco 2, acabou. Ela vai ter que constituir SESMID, né? Por quê? Porque, considerando essa situação aqui, porque mais vai considerar, para constituir SESMID, se ela precisar constituir SESMID, ela vai ter que considerar grau de risco 3. Né? Então, consultando aí o quadro 2 para 220 empregados com GR3, vamos ver o que dá. Então, tá aqui, ó. GR3, grau de risco 3. E agora ela passou a ter 220. 220, né? Então, passou a ter 220. Somou, né? 100 mais 120. 220. A gente dividiu por 2 ali só para poder ver aquela questão de 50%, tá? Então, para ver se a gente vai considerar o GR2 ou o GR3, tá, gente? Então, no quadro 2, a linha correspondente a 220 empregados, tá aqui, ó, vai ser essa linha aqui, entre 101 a 250. Então, ela vai precisar contratar, vai precisar constituir SESMID. Tá vendo? Então, vai precisar constituir SESMID e, para isso, vai contratar um TST ou vai contratar o SESMID via empresa de consultoria, como rege lá, ou como reza lá, o dispositivo 414 e o 415.
Então, ela pode contratar uma empresa, né, e essa empresa vai fornecer para ela um técnico em segurança do trabalho durante aquele tempo que a contratada vai estar lá dentro do estabelecimento dela, exercendo a atividade de GR3, tá, gente? Ok? Então, a empresa contratante se mantém desobrigada a constituir SESMIT? Resposta: não. Deve constituir o SESMIT, pois o grau de risco passou para 3, pois mais de 50% dos empregados exercerão atividades em setor de grau de risco maior do que o dela, né? O setor de atividade econômica principal daquele estabelecimento, né, que era GR2. E o número total de desempregados passou para 220. Então, pelo novo dimensionamento, a empresa deve constituir SESMIT com a contratação de um TST ou terceirizar o serviço do SESMIT. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos para o exemplo 2. Tranquilo, né? Vamos para o exemplo 2. Qualquer dúvida pode perguntar, tá, pessoal? Vamos para o exemplo 2, então. Uma empresa, ela contrata outras duas para trabalharem no seu estabelecimento, havendo 50 empregados da contratante, 25 da primeira contratada e 50 da segunda contratada, sendo GR3 a gradação de risco da atividade principal. Então, a empresa contratante, ela tem 50 empregados, a contratada 1, 25 empregados, a contratada 2, 50 empregados. Não é isso? Uma empresa contrata outras duas para trabalhar em seu estabelecimento, havendo 50 empregados da contratante, 25 da primeira contratada e 50 da segunda. E a atividade ali é grau de risco 3, atividade principal. Então, essas empresas, no mesmo estabelecimento, elas serão obrigadas a constituir SESMIT? Vamos ver, né? Então, contratante 50, contratada 1, 25, contratada 2, 50. Grau de risco 3. Logo, consultando o quadro 2, né, você tem aqui o número total de empregados, consultando o quadro 2, ó, na linha correspondente a 50 empregados, está entre a linha de empregados, é entre 50 e 100, né, estaria aqui, a contratante, tá? Então, individualmente, ela não precisa constituir SESMIT, tá? Porém, somando todos os empregados, o mesmo estabelecimento, dão 125. Então, 125 já salta, né? Para aqui, ó, 101 a 250. Aí sim, ela vai ser obrigada, né? Para a GR3, ela vai ser obrigada, então, a contratar um técnico em segurança do trabalho para constituir SESMIT. Então, individualmente, não. Essa empresa não precisa. A contratante, ela não tinha necessidade, né? Mesmo com GR3. Mas, a partir do momento que ela contratou duas outras empresas, duas outras terceiras, e aí aumentou o quadro de funcionários ali dentro do estabelecimento para 125, aí ela já vai se enquadrar no quadro 2. E ela precisa, então, dentro daquele dimensionamento, constituir SESMIT contratando um TST. De quem vai ser a responsabilidade de manter o serviço, né? De quem será a responsabilidade de constituir e manter esse SESMIT? Gente, isso vai ser um SESMIT comum. Então, geralmente, o que a empresa faz? Antes mesmo de contratar as empresas, ela senta com os responsáveis, né, os gestores, e ela vai estabelecer um contrato. Ali vai se estabelecer um contrato e vai dividir essas questões aí. Então, será um SESMIT comum, com rateio de despesas proporcionais ao número de trabalhadores assistidos, caso prevista essa possibilidade. Se não está previsto, isso vai ficar sobre as expensas da contratante. Mas a contratante jamais vai cair nessa ingenuidade, né? Geralmente, ela vai ser bem assistida, né? E não, estão chamando os terceiros e vão desenvolver atividade aqui dentro, são 120 empregados, grau de risco 3, então vai precisar constituir SESMIT. Então, vamos dividir aqui esse trabalho, vamos dividir aqui essa oneração, vai estar onerando, né, a folha, vai estar onerando outras coisas, né, que tem que ser adquiridas. Então, isso tudo vai ter que ser dividido ali proporcionalmente, né, em função do número de empregados assistidos. Aquela que tem 25 empregados, por exemplo, ela vai ter ali uma participação um pouquinho menor do que as outras, né, nessa obrigação, né, chegar com o din-din ali, tem que chegar com o din-din, mas ali, então isso tudo é proporcional, tá? Isso tudo é discutido, né, gente? E é colocado em contrato, tá? Beleza? Então tá bom.
Bom, dando sequência aqui, quando a empresa contratada ela não se enquadrar no quadro 2, a empresa ela foi contratada e ela não se enquadra no quadro 2. Mesmo considerando-se o total de empregados nos estabelecimentos, a contratante deve estender aos empregados da contratada a assistência do seu SESMIT, né? Sejam esses centralizados ou por estabelecimento. Então, a empresa contratada, ela não se enquadra, ela entrou para o estabelecimento. A contratante tem que estender aquele SESMIT para esses empregados da contratada. A empresa que contratar outras para prestar serviços em seu estabelecimento pode constituir SESMIT comum. Isso aqui já é uma faculdade, né? É facultativo. Então, a empresa que contratar outra para prestar serviços nos seus estabelecimentos pode constituir SESMIT comum para assistência aos empregados das contratadas sob gestão própria. A gente falou sobre isso e a gente vai dar uma recordada aqui também. No último encontro a gente falou sobre isso. Então, ela pode contratar, ela pode fazer isso. Ela tem o SESMIT dela, deixa lá o SESMIT dela para os empregados dela, da contratante, e ela vai constituir um outro SESMIT. Esse SESMIT, sim, chamado SESMIT comum, né, sob a sua gestão. Por quê? Está dentro do seu estabelecimento. Então, ela pode fazer isso, né? Por isso que fala sob gestão própria, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, isso tem que estar previsto na convenção ou no acordo coletivo. O dimensionamento desse SESMIT organizado dessa forma, ele deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos e a atividade econômica do estabelecimento da contratante. Por quê, gente? Porque as atividades estão sendo desenvolvidas dentro do estabelecimento da contratante. Então, a gente viu isso aqui, ó, né? A gente viu essa situação aqui, né? A gente viu isso aqui, tá? O SESMIT da contratante vai atender aos empregados da contratante. Então, a contratante ela tem um SESMIT da contratante. Então, os empregados da contratante vão ter o seu SESMIT, beleza. Aí ela vai constituir um SESMIT comum para atender os empregados das contratadas. Então, ela colocou lá dentro do estabelecimento outras 3 contratadas. Então, ela vai constituir um SESMIT chamado SESMIT comum sob gestão dela, da contratante. Então, SESMIT comum sob gestão própria, sob gestão da contratante. E, para ver o SESMIT comum, é preciso autorização ou em acordo, ou em convenção coletiva de trabalho, e o SESMIT comum, neste caso, ele é dimensionado em função do somatório dos empregados das contratadas, porém em função do GR da contratante, porque está dentro do estabelecimento da contratante. Então, vai somar isso tudo aqui, né, vai somar o número de empregados aqui e vai pegar o GR, né, que é da atividade estabelecida ali dentro do estabelecimento. Ah, professor, mas juntou aqui o número de contratadas, o número de empregados contratados e deu um número maior. Não, aqui não interessa, são situações diferentes. Aqui o SESMIT da contratante não entra aqui nos cálculos, tá? Então, você pega o grau de risco da contratante. Por quê? Porque está dentro do estabelecimento da contratante, tá? Beleza? Pessoal, tudo bem até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Mas eu acho que depois que vocês forem lendo isso e forem, né, assimilando, vai ficar mais fácil para compreender, tá? Então, no caso previsto ali no item 453, o número de empregados da empresa contratada no estabelecimento da contratante, assistidos pelo SESMIT comum, não integra a base de cálculo para dimensionamento do SESMIT da empresa contratada, porque muitas vezes a empresa contratada ela está ali, né, uma parte dela está ali, né, tem os empregados ali, mas ela tem também estabelecimentos do outro lado. Então, eles estão só falando aqui, ó, que nesse caso previsto, que o número de empregados da empresa contratada naquele estabelecimento, daquela contratante, que estão sendo assistidos por esse SESMIT comum, né, sob gestão da contratante, ela não integra, por quê? Porque ela já está sendo assistida por essa SESMIT comum. Então, ele não vai integrar a base de cálculo para dimensionamento do SESMIT da empresa contratada. Entenderam? Porque a empresa contratada, às vezes, ela faz o serviço ali naquela contratante, ela faz o serviço numa outra contratante, então ela tem vários estabelecimentos, ou mesmo ela tem estabelecimento dela. Então, quando ela vai constituir SESMIT, esse SESMIT centralizado, que é diferente, né? Então não vai considerar esse aqui, por quê? Porque os trabalhadores dela já estão sendo assistidos aqui por esse SESMIT comum. Ela já está arcando, né? Dentro daquela convenção, dentro daquele contrato, ela já está arcando, né, com custos relacionados a um SESMIT que está assistindo a empresa, o empregado dela ali dentro. Tá bom? É isso que quer dizer.
Então, muitas vezes a pessoa lê isso aqui e fica difícil de entender, de compreender. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo, tá, gente? O SESMIT, organizado conforme o subitem 453, deve ter o seu funcionamento avaliado semestralmente. Então, a cada 6 meses, esse SESMIT organizado dessa forma, né, dentro daquele SESMIT comum, sob gestão própria, ele tem que ser avaliado a cada 6 meses e por uma comissão. Essa comissão tem que ser composta de representantes da empresa contratante, dos sindicatos de trabalhadores e da delegacia. Aqui é delegacia mais, né? Aqui é a SRT, né? É porque está de acordo... Até hoje o texto está desse jeito. Delegacia Regional do Trabalho, mas agora é Superintendência Regional do Trabalho, tá, gente? Então, e da SRT, Superintendência Regional do Trabalho, ou na forma de e periodicidade previstas na convenção ou acordo coletivo de trabalho, tá bom? Beleza, gente? Vamos parar por aqui hoje, tá? Tudo bem, pessoal? Tá todo mundo muito caladinho. A Carol até perguntou alguma coisa ou outra. Jaqueline, Amarildo, Mylon, Mônica. Ah, então tá bom. Tô escutando. Ah, então tá bom. Tá jóia. Tem gente trabalhando aí, né? Fazendo atividade, tá bom. E é isso mesmo. É importante que se faça, porque hoje é até as 23h59, né? Então, atividade 5, vamos postar lá até 23h59, tá, gente? Caprichem lá. Gente, muito obrigado, então, pela atenção de vocês, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação.